Bom, gente, vamos continuar. Então a gente está falando dos espelhos côncavos e convexos. Lembrando, o espelho côncavo é esse aqui, ó, em que a imagem vai ficar aqui. Dá um jeito de decorar isso, velho. Espelho côncavo é as rabichinhas para trás em que a imagem vai ficar aí, tá bom? Gente, isso aqui é um espelho côncavo também? Também é um espelho côncavo, porque a imagem está de frente para o lado côncavo, tá bom? Então é por isso que você tem que dar um jeito de decorar isso aí. Espelho côncavo, ele forma 5 imagens dependendo de onde estão os objetos. Quem é o objeto? Lembra que eu falei lá na aula de espelho plano? É quem a gente quer refletir, tá bom? Então, dependendo, formam 5 imagens. E o espelho convexo? O espelho convexo sempre forma uma imagem, apenas uma imagem. Você vai entender, tá bom? Você vai entender sim. Vamos lá. O espelho côncavo, vamos falar do espelho côncavo. As 5 imagens são essas, ó, passando em esteira aí, ó. As 5 imagens. É um objeto antes do centro. Vou desenhar, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos pegar esse espelho côncavo. Pronto. O objeto antes do centro, ó, o objeto antes do centro. O objeto antes do centro estaria aqui, por exemplo. Desenhar de lápis. Estaria aqui. O objeto no centro, ele fica exatamente nesse ponto aqui. O objeto entre o centro e o foco, então esses pontos são importantes, olha só. Um objeto no foco, estaria exatamente no foco. Meu objeto são setas, tá? Desenhando o objeto como seta. E o objeto entre o vértice e o foco. Então, estaria aqui, entre o vértice e o foco. Deu para entender? Essa brincadeira de que eu escrevi ri menos, ri igual, ri mais, não ri, vê demais, vocês vão ver já já, a gente já vai entender. Tudo bem? Deu para entender então por que o espelho côncavo vai ter 5 imagens diferentes? Todas essas 5 imagens diferentes? Justamente porque eu posso colocar o objeto em 5 locais diferentes em relação ao centro e o ponto. E dá para entender o porquê que o convexo só forma uma imagem? Porque o espelho convexo, ele está aqui, ó, espelho convexo. Onde é que está o centro? Eita, desenhei o côncavo. O espelho convexo. Vamos lá, vou desenhar mais escuro que aí não tem problema. Espelho convexo. Pronto. Onde é que está o centro e o foco dele? Tá aqui, ó. O centro e o foco. Mas onde é que é a parte espelhada? É essa aqui da frente. Então o meu objeto eu vou desenhar como... Opa, bati. O meu objeto que eu vou desenhar como seta vai ficar aqui. Não tem como esse cara estar no centro, entre o centro e o foco, no foco. Não tem como, porque o centro e o foco estão dentro do espelho. Deu para entender? Então por isso que aqui só vai formar uma imagem, sempre. Deu para entender então? Então tá, vamos continuar. Bom, a partir de agora a gente vai definir algumas coisas, tá bom? Eu já falei isso na aula de espelhos planos, né? Mas isso é bom lembrar. O que é uma imagem real aqui nos espelhos? Imagem real é quando a imagem for formada do mesmo lado do objeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui meu espelho côncavo, tá bom? Minha seta. Minha seta, meu espelho côncavo. E minha imagem, sei lá, foi formada aqui, significa que essa imagem ela é real, porque esta imagem está formada do mesmo lado do meu objeto. Caso a imagem tenha sido formada aqui, por exemplo, uma imagem maior do que o objeto, a gente vai entender isso. Esse cara é virtual, é o que eu vou falar agora, olha só. E virtual, quando for formada dentro do espelho. Olha só, a imagem foi formada dentro do espelho. Deu para entender? Então, isso que é virtual. E direita, quando em relação ao eixo principal, tanto o objeto e a imagem estiverem apontando para o mesmo lado. Por exemplo, você tem aqui seu objeto, seu espelho, côncavo no caso, e aí, pronto, gerou essa imagem. Isso aqui é a sua imagem, isso aqui é seu objeto. Você concorda que a imagem e o objeto estão iguaizinhos, assim, um de frente para o outro, bonitão? Então eles são, a imagem ela é, na verdade, direita. E qual é o contrário da direita? Invertida. Por exemplo, se eu produzisse uma imagem apontando para baixo. Então isso aqui seria uma imagem direita, isso aqui seria uma imagem invertida. Deu para entender? Imagem invertida. Show de bola, show de bola. E maior e menor? Quando é maior, significa que a imagem vai ficar maior do que o objeto. E quando é menor, a imagem vai ficar menor do que o objeto. Isso significa ser maior e menor.
Tudo bem? A gente agora vai para a próxima parte, que é desenhar literalmente como é que vai ficar. E aí a gente vai entender uma historinha aí para poder fixar isso aí na cabeça. Adiós!